Graça e paz, meus irmãos. Nós ainda estamos enclausurados, então assim como nós fizemos na semana passada, nós vamos fazer essa semana também. Vocês vão receber essa mensagem por meio dos nossos aparelhos digitais, mas eu espero que você esteja com o coração conectado neste momento de adoração, pronto a ouvir a palavra do Senhor, disposto a receber a mensagem do nosso Deus para você e se preparando para que nós celebremos novamente quando estivermos reunidos, quando estivermos todos juntos. Faremos um grande culto de adoração com grande alegria, certamente. Por ora, vamos com alegria também louvar ao nosso Deus, exaltá-lo e ouvir agora a sua voz. História real. 26 de janeiro de 2009, Saxônia, na Alemanha. Um motorista de 23 anos estava dirigindo em alta velocidade, era tarde da noite. Enquanto ele acelerava, perdeu o controle em uma curva, seu carro desceu a vala, subiu o barranco e voou aterrissando no segundo andar de uma igreja. Essa foi provavelmente a experiência mais próxima que aquele jovem teve com uma igreja. Ele com certeza não queria ir para a igreja naquela noite. E assim como ele, alguns cristãos, algumas pessoas parecem não querer vir à igreja de forma alguma. Outras, enquanto vêm com motivações erradas. Há um tempo atrás eu ouvi uma história sobre 3 igrejas numa cidade do centro-oeste dos Estados Unidos. Uma presbiteriana, uma metodista e a outra batista, todas tiveram o mesmo problema. Naquele ano houve uma infestação de esquilos na comunidade e cada uma das igrejas tinha um bando de esquilos no prédio dos seus templos. Eles não sabiam o que fazer, então todos tiveram suas reuniões de liderança. Os presbiterianos se reuniram e entenderam que os esquilos estavam predestinados a estar lá, então eles decidiram que simplesmente teriam que conviver com isso. Os metodistas decidiram que lidariam com os esquilos de maneira amorosa, assim como John Wesley, e recolheriam os esquilos e os moveriam para fora da cidade, coisa que fizeram com muito esforço. Em 3 semanas os esquilos estavam de volta. Os batistas foram os que provavelmente fizeram a coisa certa. Eles decidiram tornar os esquilos membros da igreja e batizaram cada um deles. Desde então, não os viram mais, exceto no Natal ou na Páscoa. Foi uma boa estratégia. É claro que é uma brincadeira, e se você conhece um pouco da estrutura teológica dessas denominações irmãs, pode entender a brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Bom, muitas pessoas pensam que frequentar a igreja é algo opcional, não essencial, e talvez, apenas talvez, isso seja culpa da própria igreja. Eu não quero dizer uma igreja em particular, eu estou falando da igreja de forma geral. Talvez seja porque nós, como igreja, nos perdemos e esquecemos ou nunca realmente estivemos sintonizados com o propósito da igreja existir. Qual é o propósito da igreja? Por que existimos? Que visão Deus tem da sua igreja? Como ela deveria ser? Essas são perguntas que se encaixam no tema que usamos semana passada. Que tipo de igreja Jesus frequentaria? Nós temos visto que, de alguma forma, essa questão é respondida em João 17 porque nosso Senhor, na oração mais longa registrada no Novo Testamento, está orando tanto por seus discípulos do presente como por aqueles que viriam a crer no futuro. E ali ele está antecipando as características que ele gostaria de ver em todos os seus discípulos. E essas, portanto, são características que deveríamos ver com mais vigor quando os discípulos estão reunidos como igreja. São 4 características que revelam o tipo de igreja que Jesus estaria confortável em participar. Número 1, uma igreja que irradia a glória de Deus. Número 2, uma igreja que revela a verdade da palavra de Deus. Esses 2 pontos nós cobrimos na semana passada, então os 2 próximos pontos nós vamos cobrir hoje, e esses 2 próximos pontos acabam lidando com o nosso relacionamento com o mundo exterior, nosso relacionamento com os que são de fora, com os que não creem. Então, vamos lá, número 1 ou número 3, levando em conta a mensagem da semana passada, é uma igreja
que resgata os inimigos de Deus. Agora, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia indica claramente que aqueles que se opõem a Deus estão em estado de inimizade com Ele. Jesus disse que quem não é por mim é contra mim. Ou seja, todo aquele que não se relaciona com Deus nos termos dele está em inimizade com Ele, e Deus coloca a sua igreja numa campanha de resgate desses inimigos de Deus. Veja comigo dos versos 14 em diante, em João 17. Jesus ora dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora veja comigo o verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Bom, é bastante óbvio que Jesus ordenou a seus discípulos que seguissem em frente. Eles foram enviados. E aqui Jesus antecipa o evangelismo deles e antecipa o meio do evangelismo deles. A palavra enviei é apesteila em grego, de onde vem a palavra apóstolo, significa sair em missão ou ser comissionado para realizar determinada obra. Então, assim como Jesus veio ao mundo e estava em uma missão de redenção dada pelo Pai, Jesus diz: também eu os enviei ao mundo. Ou seja, eu os coloquei em missão, direcionada ao mundo. E depois, no verso 20, Jesus fala sobre a forma como essa missão é realizada e o meio pela qual ela é concluída. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E aqui está o que eu quero estabelecer. A igreja nunca deve se tornar apenas um clube para me abençoar, um clube para me ajudar, um clube para me ajustar, um clube para me consertar, um clube para o meu entretenimento ou qualquer outra coisa. Embora ali você seja abençoado, você seja ajudado, você cresça na fé, nós nunca devemos nos voltar para nós mesmos exclusivamente. Sempre precisamos ter um olhar para fora, uma direção de ação para fora também. A igreja é uma comunidade que existe em grande parte para o benefício dos não-membros. Isso faz parte do nosso chamado, isso faz parte do que Jesus estava prevendo quando se referia ao resgate dos que antes eram inimigos de Deus. A certa altura, Jesus disse para os seus discípulos para olhar para além deles mesmos. Ele disse: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Agora, o que acontece muitas vezes é que a igreja local se volta para si. Mesmo que Jesus tenha dito ide por todo mundo, de alguma forma, de alguma maneira, isso soa como vamos para a nossa igreja. Então construímos um edifício e simplesmente dizemos vinde, quando Jesus também nos diz vão. Há um livro de John Stott chamado Sinais de uma Igreja Viva. Ali ele registra a perspectiva de um pastor de longa data sobre o que está acontecendo com a igreja. Stott acredita que a igreja falhou historicamente nesse elemento particular, no evangelismo, no resgate de pessoas. E ele diz que é porque sofremos historicamente com uma identidade falsa. Ele diz que as igrejas se voltaram para dentro e se tornaram um clube religioso. Todas as nossas preocupações se voltaram para o nosso próprio clube. Quando as pessoas chegam, nós queremos mostrar os benefícios do clube para que, quem sabe, elas aceitem fazer a carteirinha. Outro ponto de identidade falsa é que podemos transformar a igreja em um clube secular, um clube que nem seja religioso, na verdade. Alguns dizem, bom, a igreja existe para o benefício social, então não precisamos falar tanto sobre salvação, Cristo e todas essas coisas espirituais. Nós temos que fazer algumas coisas práticas para ajudar as pessoas da sociedade. E algumas igrejas se atrevem a olhar para fora de si, mas quando fazem isso sem Cristo ou sem a mensagem do Evangelho. Agora, eu acredito que podemos fazer as duas coisas. Nós podemos adorar verticalmente a Deus, ter um relacionamento vertical correto com o Senhor e podemos horizontalmente servir ao mundo.
Na verdade, nós somos chamados para fazer as duas coisas, mas a melhor maneira e a principal maneira de servir o mundo é pregando a mensagem de vida e salvação. Porque se nós apenas distribuirmos alimentos, roupas e cobertores, a única coisa que estamos fazendo é os deixando felizes e saudáveis na sua jornada para o inferno. Se for isso, então eu não penso que nós estejamos fazendo algo muito bom. John Stott disse que se todas as igrejas fossem fiéis ao chamado para o evangelismo, o mundo teria sido evangelizado há muito tempo. E eu concordo com isso. Então o que nós podemos fazer? Como podemos participar da obra de resgate do mundo? Há 3 coisas que estão no texto que podem nos ajudar a entender, e eu vou colocá-las nessas 3 palavras, começando com C, para ajudar. Conhecendo, crescendo e caminhando. Veja o versículo 16, é isso que você deveria conhecer. Você deve conhecer qual é a sua posição. O texto diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então o verso 18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora é isso que você deve conhecer. Você deve conhecer a sua posição neste campo de batalha, no campo do jogo, é que você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Mundo aqui não significa somente um monte de pessoas ou o planeta Terra em geral. Neste texto e frequentemente na Bíblia significa os valores morais e as filosofias dos homens que ignoram a Deus e a sua palavra. Este é o significado do termo mundo tão frequentemente usado nas Escrituras. Um sistema de ações, um sistema de valores comportamentais que estão contra Deus e que são de alguma forma conduzidos pelo diabo. Nós precisamos saber disso, precisamos conhecer nossa posição no campo, porque estamos aqui como enviados pelo Senhor Jesus para resgatá-los. Agora, se estamos no mundo, mas não somos do mundo, por que estamos tão preocupados com seus valores e suas opiniões? Por que às vezes nos submetemos à influência dos seus valores? Dwight Moody, há um século, ele disse que a igreja se parecia como bombeiros que ficam admirados com as fotos na parede enquanto a casa está em chamas. Nós facilmente perdemos de vista a missão. Então nós precisamos conhecer a nossa posição. Nós fomos enviados, estamos em uma missão. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Segundo, nós precisamos crescer em nossa preparação. Uma vez que conhecemos nossa posição, precisamos nos preparar para cumprir o chamado. E nós fazemos isso crescendo espiritualmente. No verso 17, que nós tratamos na última semana, o texto diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já que não somos deste mundo, não mais agora que nós pertencemos a Cristo, nós precisamos nos equipar para vivermos aqui. Assim como nos filmes de ficção, quando os homens vão para outro planeta e precisam de um traje especial e pressurizado, você não pode ir para um mundo ao qual você não pertence sem um traje especial para sobreviver. Então você precisa de uma vestimenta, e uma vestimenta no caso nossa, uma vestimenta santa, do traje santificador do Espírito, que é fornecido pela Palavra de Deus, para compensar a pressão que você recebe todos os dias do mundo e para que você esteja preparado para cumprir a missão. É por isso que nos juntamos como igreja, nos encontramos, oramos juntos, cantamos, nos encorajamos mutuamente e crescemos na palavra. Nós precisamos crescer na fé, nós precisamos nos despir dos velhos trajes e nos vestir com os trajes do Senhor. Então nós conhecemos a nossa posição, nós crescemos em fé e também nós caminhamos, nós seguimos em frente. O verso 18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De que adianta conhecer e crescer se não caminharmos, se não seguirmos em frente? Veja, é aqui que a desconexão geralmente acontece. Os cristãos começam a se conscientizar, começam a conhecer sua posição, começam a conhecer a palavra e crescer em santidade, começam a discutir as doutrinas bíblicas de um lado para o outro, mas não fazem nada com isso em relação aos incrédulos. Eles não caminham em direção a eles.
Ora, nós temos que seguir, porque com todo esse conhecimento e preparação que temos, se não irmos até eles, como cumpriremos nossa missão? Nós precisamos caminhar em direção ao mundo com a mensagem transformadora e resgatadora do Evangelho. Agora, há muitas desculpas diferentes que os cristãos dão para não fazer isso. Alguns se isolam porque dizem, esse mundo é mau, nós precisamos nos afastar dele. Ou então dizem, eu preciso proteger os meus, eu preciso guardar meus filhos do mundo. E então nos tornamos habilidosos em apontar as coisas ruins que há no mundo, mas sem fazermos nada a respeito disso. Às vezes a desculpa vem em forma de apatia, é a posição do tanto faz. É o tipo de posição que não manifesta nenhum amor, nenhuma preocupação por aqueles que estão perdidos. Por outro lado, há cristãos que, ao invés de irem até o mundo, trazem o mundo para si, transformando a igreja numa comunidade aceitável e confortável para os valores e filosofias do mundo. Olha, vamos cantar músicas que não falem tão claramente sobre Deus, para que os de fora pensem que nós somos legais. A boa estratégia é somente uma: penetrar ou permear o mundo com o bom perfume de Cristo à medida que os cristãos seguem caminhando. Jesus usa a figura do sal. Vós sois o sal da terra. Eu poderia dizer que a igreja é o saleiro, mas o sal precisa sair do saleiro para dar sabor ao mundo e atrair as pessoas para Cristo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 7, está registrada uma história muito curiosa. Não sei se você está familiarizado com ela, mas havia ali 4 homens leprosos. Aqueles homens não estavam somente morrendo de lepra, mas morrendo de fome também. Havia fome por toda a região da Samaria. Então um deles teve uma brilhante ideia. Ele olha para os outros 3 e diz: por que nós estamos sentados aqui morrendo? Se ficarmos parados aqui, nós vamos morrer. E então os outros disseram: mas se formos para a cidade de Samaria, vamos morrer por lá também, porque não há comida. Tá, mas se fôssemos até o acampamento inimigo e nos rendêssemos? Pode ser que eles aceitem a nossa rendição e, pelo menos como prisioneiros, nós conseguiríamos alguma comida, algum alimento. Agora, é claro que se eles não aceitarem a nossa rendição, eles vão nos matar. Mas quem se importa? Nós vamos morrer de qualquer jeito. Então o pior que pode acontecer é morrer lá tentando, ao invés de ficarmos parados aqui para morrer também. Então eles se levantaram, eles vão para o acampamento inimigo e sabe quem está lá? Ninguém. Todos os soldados inimigos tinham abandonado o acampamento porque o Senhor, diz as Escrituras, tinha expulsado os soldados de lá. Então agora aqueles homens têm tendas, roupas, comida de sobra. E assim que eles começam a ir de tenda em tenda, juntando tudo o que encontram em suas bolsas, um deles diz: ei, espere um pouco, o que nós estamos fazendo não é bom. Este é um dia de boas notícias e nós estamos aqui em silêncio. Nós temos que voltar para Samaria e contar para eles o que nós encontramos, porque eles estão passando fome naquela terra. Este é um dia de boas novas e nós não podemos ficar calados. Irmãos e irmãs, essa história ilustra algo importante para nós. Nós temos boas novas para anunciar. São as boas novas da graça de um Deus que derrama o seu amor e perdão, de um Deus que dá sentido e significado para a vida. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que ir, nós temos que caminhar em direção ao mundo e compartilhar o que nós encontramos. Portanto, a igreja que Jesus frequentaria é uma igreja que irradia a glória de Deus, uma igreja que revela a verdade da palavra de Deus, uma igreja que resgata os inimigos de Deus e, finalmente, em quarto lugar, uma igreja que se une ao amor de Deus. Essa é a última parte da oração de Jesus e o verso 20 exige um sonoro amém da sua boca, porque Jesus está orando por você. O texto diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A nossa tradução não é muito clara no fim deste versículo, mas o texto fala que vierem a crer em Cristo
por meio da palavra deles, ou seja, os discípulos receberam a palavra de Jesus e transmitiram a palavra de Jesus a outros. Quem veio a crer por causa do testemunho dos apóstolos? Eu, você, todo cristão no mundo. Foi o testemunho deles, escrito, preservado e anunciado por eles, que respondeu esta oração de Jesus. Então, como Jesus continua a oração? Do verso 21 em diante, Jesus diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Uau! Isso é grande. Jesus está orando pela unidade da igreja e pela nossa união com Ele. Jesus está orando pela unidade baseada na verdade e no amor. Porque como podemos pregar o evangelho do amor de Deus ao mundo se não vivemos esse amor entre nós? Esse é o ponto. Nós não temos credibilidade, não temos integridade se não houver entre nós essa unidade. A pergunta é: o que a Bíblia quer dizer quando fala da unidade entre os cristãos? Bom, isso não significa que todos pensaremos da mesma forma em todas as questões, isso é impossível. Isso também não significa que todos nós vamos dar as mãos a todas as organizações cristãs, formando um grande coral que canta Hosana. Não, não é isso que significa. Nós nem sempre vamos concordar em todos os pontos. Se você tem uma família grande ou tem mais de um filho, provavelmente já notou o quanto seus filhos são diferentes um do outro e que, apesar de se amarem, nem sempre concordam. Mesmo os discípulos de Jesus nem sempre concordavam entre si. Houve uma ocasião em que Paulo discordou de Pedro, em outra ocasião, Barnabé e Paulo discordaram. O conselho da igreja em Jerusalém teve que ser formado por algumas discordâncias doutrinárias que existiam entre eles. E hoje há muitas denominações cristãs e elas não concordam em todos os pontos. Alguns, por exemplo, acreditam que agora nós estamos passando cenas do Apocalipse. E outros não creem assim. Mas ainda assim nós nos vemos como irmãos. Alguns gostam de um estilo mais tradicional, com órgão, hinos, corais, terno e gravata. Outros preferem violões, bateria e tênis no pé. E eu honestamente agradeço a Deus por nos permitir ser um grupo de expressões tão variadas. Mas então, o que significa essa unidade? No que nós devemos nos unir? Não podemos perder esse ponto. Os versículos 8 a 11... vão nos dizer com precisão. Eles dizem: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora ouça com atenção. A unidade pela qual Jesus ora é uma unidade baseada na verdade, e mais especificamente na verdade de quem é Jesus. O texto diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, para que eles sejam um assim como nós. Isto é o que significa na prática. Significa que você e eu somos cristãos exatamente da mesma maneira. Você crê que o que Jesus fez na cruz foi suficiente, eu também creio.
Você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, e eu também creio. Você crê que a Escritura é a palavra de Deus e que ela testifica de Jesus, e eu também creio nisso. São nesses fundamentos que nós estamos unidos, e nós chamamos esses fundamentos de coisas essenciais. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós cremos que o homem é pecador e está afastado de Deus, nós cremos que Jesus é o único Salvador, cremos no Espírito Santo, cremos no juízo e na salvação eterna. Mas nas outras coisas, Deus nos permite uma latitude. Essas outras coisas nós chamamos de não essenciais. Interpretações sobre os últimos dias, modos de batismo, dons de línguas. Todas essas coisas são secundárias. Há uma frase muito boa que às vezes é atribuída a Agostinho, mas me parece que foi um pastor luterano chamado Rupertus Meldenius que disse pela primeira vez. A frase é a seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Ou amor, no texto original. Eu quero repetir. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Ou amor. Agora, Jesus fala 4 vezes de unidade nesta oração, então isso, sem dúvida, é algo importante para ele. E por que é tão importante? O verso 21 nos diz que é para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus Pai. Uau! Se nós queremos que o mundo creia que Deus, o Pai, enviou Jesus como Salvador, então é melhor vivermos a unidade. Ok, mas ainda nós temos um problema no nosso evangelismo. Nós caminhamos em direção às pessoas para falar sobre Deus e sobre a sua salvação, certo? E qual é o problema? O problema é que as pessoas não podem vê-lo. Ele é invisível. Então você está anunciando um relacionamento pessoal com alguém que não se pode ver, e isso coloca um problema em nosso evangelismo. O que fazemos então? Bom, uma das maiores coisas que podemos fazer é amarmos uns aos outros. Quando nos amamos com sinceridade, o mundo vê o poder e a glória do Deus invisível se tornando visível. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o que João está dizendo, e é o assunto que ele vai desenvolver em seguida, é que quando nos amamos com sinceridade, Deus se torna visível através de nós. É isso, por exemplo, que a Bíblia quer dizer quando nos chama de o corpo de Cristo. Jesus subiu ao céu, seu corpo físico não está aqui, mas nós somos suas mãos benditas, seus olhos de carinho, seus pés, sua boca. Nós vamos em nome dele. E através do nosso amor uns aos outros, o mundo pode crer que Jesus veio ao mundo enviado pelo próprio Deus. Porque só Deus, através de uma obra especial, pode causar esse tipo de amor que temos entre nós. Pessoas que são tão diferentes, que têm gostos diferentes, idades diferentes, opiniões diferentes sobre algumas coisas, mas ainda assim se amam de verdade. Essa unidade entre os crentes é uma prova da realidade da nossa mensagem. Quando ela não acontece, o que você acha que a desunião entre os crentes prova? Não me admira que alguns suspeitem da nossa mensagem. Quando o mundo vê igrejas brigando por causa das cores da parede, do tipo de música, do estilo das flores no altar e todas as outras brigas que dividem o corpo de Cristo, algumas supostamente muito bem intencionadas, quando o mundo vê essas coisas, não é capaz de dar crédito à nossa mensagem, eles se afastarão de nós. John Stott, no livro que eu citei, diz: não podemos proclamar o evangelho do amor de Deus com qualquer grau de integridade se não demonstrarmos amor uns pelos outros. Talvez nada seja tão prejudicial à causa de Cristo do que uma igreja dilacerada por ciúmes, rivalidade, calúnia, malícia ou fofoca em suas próprias preocupações egoístas.
Bom, enquanto eu examinava essa passagem, eu pensei em 2 pontos de aplicação para mim, 2 coisas pelas quais eu estou orando pessoalmente com base nisso e que eu gostaria que você orasse também. Número 1, eu quero ser renovado em amor. Essa é a minha oração. Deus, renova-me no amor. Me torne sensível e terno, me una ao seu amor por seu povo. Essa é a minha oração e eu vou dizer por quê. É muito fácil se cansar no ministério. Se alguém está envolvido com o trabalho da igreja por vários anos, sabe como é fácil se sentir desanimado em algum momento. Eu estou envolvido com o ministério pastoral por mais da metade da minha vida. E às vezes você se vê desgastado com coisas pequenas que se repetem, isso tem potencial para te desanimar e deixar de ser intencional no amor pelos seus irmãos. Eu falei há algumas semanas sobre o número de pastores que abandonam o ministério por isso. Então eu não quero ter um coração insensível, eu peço a Deus um coração terno, que seja renovado em amor e que esse amor seja como um poder que acompanhe a mensagem que eu anuncio. Número 2, eu peço que com base nesse amor, eu esteja pronto diariamente a iniciar conversas nas quais eu encontre portas para compartilhar o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Eu quero viver de uma maneira que atraia as pessoas das trevas para a luz, para que elas possam experimentar do amor de Deus como eu tenho experimentado também. Havia um garotinho que orava na noite de domingo. Ele teve que ir para a cama cedo, porque no outro dia tinha aula, e ele esteve na igreja no domingo de manhã, e na sua oração naquela noite, ele disse: Senhor, tivemos um tempo tão bom na igreja hoje, eu queria tanto que o Senhor estivesse por lá para ver. Eu não quero que Jesus esteja para o lado de fora da nossa igreja. Eu não quero que Ele esteja batendo na porta para entrar. Então eu quero terminar fazendo uma pergunta simples. Tire o foco das denominações. Nós somos bons em classificar e avaliar outras igrejas. Vamos tirar o foco disso e focar em nós mesmos. Faça a si mesmo esta pergunta. Pelo que eu estou vivendo? Como parte do corpo de Cristo, eu tenho sido um instrumento para que a minha igreja irradie a glória de Deus? Se todos os crentes do mundo fossem como eu, como a igreja do Senhor seria? Fiel, alegre, amorosa ou displicente, mal-humorada, rancorosa, esporádica? Eu me esforço para que minha igreja seja uma igreja que Jesus frequentaria ou eu deixo do lado de fora? Irmãos, eu estou ansioso para que possamos nos reunir novamente. E quando fizermos isso, eu desejo que o Senhor esteja entre nós. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela mensagem da Tua Palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor faça de nós como igreja, uma igreja, Pai, que manifeste a glória do Senhor, que irradie a glória do Senhor. Uma igreja que revele a verdade da palavra do Senhor. Uma igreja, ó Deus, que proclame o Teu nome, que saia em resgate aos inimigos do Senhor. E uma igreja que se una ao amor do Senhor, que esteja unido a Deus nesse amor, envolvida nesse amor, ó Pai, uns pelos outros, um amor por Ti, ó Deus, e um amor por aqueles que precisam deste resgate em Cristo Jesus. Ó Deus, nos renove as forças, nos abençoe, ó Pai, nos dê a alegria da união, nos dê a alegria da comunhão, nos dê, ó Deus, a graça do ajuntamento. E que logo, ó Deus, quando estivermos reunidos, o Senhor esteja entre nós. Que ali, ó Deus, nós vejamos a Tua presença especial, a Tua glória irradiando, o Teu nome sendo exaltado e vidas entregues ao Senhor. Ó Deus, esteja conosco, ó Pai. É a oração que nós te fazemos agora. Esteja conosco em nossos lares. Esteja conosco, ó Deus, enquanto estivermos nos reunindo, ó Pai, com os nossos familiares. Que o Senhor não fique do lado de fora de nossas casas, mas que o Senhor esteja entre nós, guardando-nos, ó Deus, do perigo do pecado, guardando-nos, ó Deus, das tentações de Satanás, guardando-nos, ó Deus, das nossas próprias inclinações, para que nós nos voltemos ao Senhor e reconheçamos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória e de toda a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, mais desse amor
e dá-nos, ó Deus, dessa disposição de vivermos, ó Pai, para a glória do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.